Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Marcela Balbino, repórter de política. Estamos iniciando mais um Ponto Político. Aqui ao meu lado o deputado federal Daniel Coelho, Gilvan Oliveira, editor de política. E a gente vai conversar sobre temas que tiveram em pauta na semana passada no Congresso Nacional, vão continuar na pauta. Entre eles, reforma da Previdência, terceirização. A gente vai conversar um pouco para saber como é que está essas discussões lá em Brasília. Gilvan, a gente pode começar com... Eu queria começar com o deputado primeiro sobre a questão da reforma política. Na semana que passou, ganhou muito destaque questões como lista fechada. A questão do financiamento público perdeu força, ficou na questão do financiamento misto. Mas essa questão, particularmente da lista fechada, é uma coisa que deixou muita gente assustado. Porque você tem o estabelecimento de uma lista fechada, mas não existe nenhum tipo de regramento para a oxigenação dos partidos. Ou seja, quem está na cabeça dos partidos, pelo menos na maioria deles, vai continuar tendo poder sobre essa lista. Eu queria primeiro falar sobre sua posição e qual é o seu sentimento hoje na Câmara de qual dessas propostas vai vingar. Lista fechada, a minha posição é completamente contrária. Essa é uma defesa histórica do PT, Eles sempre defenderam a lista fechada. A gente chegou a votar a proposta de lista fechada na tentativa de reforma política de 2015 e ela foi derrotada. Na minha opinião, a lista fechada, de todos os sistemas possíveis, e nós temos algumas alternativas, ela é o pior. Você tira por completo a decisão do eleitor. Hoje eu fui eleito deputado federal e devo satisfação a 138 mil pernambucanos. No caso da lista fechada, o deputado vai dever satisfação ao presidente do partido, exclusivamente. Então você vai passar a dar um poder desproporcional aos dirigentes partidários. E ainda considerando que no Brasil os partidos eles não têm clareza ideológica, a gente vê que dificilmente você identifica nos partidos propostas concretas tanto para o Estado como para o país. Então eu acho que a lista fechada é uma terrível saída. Ela ganhou força no debate pelas redes sociais e na própria imprensa, porque deixou de ser uma defesa restrita do PT. Historicamente o PT defendia a lista fechada, mas era rejeitado pelas demais forças políticas. E nessa última semana, a gente viu que o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, juntou-se ao PT e começou a tentar criar PMDB também, né? Alguns setores, acho que não talvez oficialmente, mas alguns setores do PMDB, o presidente Rodrigo Maia e o PT, que é o pai da ideia, inclusive tem um relator na comissão. Mas eu não acredito na aprovação da lista fechada. Para você aprovar, você teria que ter só na Câmara 308 deputados, independente do número porque de presentes. É PEC, né? É PEC, então é muito difícil você conseguir aprovar. E na grande verdade isso é o que inclusive desmotiva a gente quando fala-se de reforma política. Fica aquela pergunta, por que não sai reforma política? Porque dificilmente uma mudança de sistema eleitoral ela consegue atingir o quórum de 308. Então você deve vir aí com diversas propostas. Eu, por exemplo, defendo ou distrital puro ou um distrital misto com 30% de eleição proporcional, nominal, então nada em lista. Tem quem defenda o distritão, tem quem defenda a lista fechada, a manutenção do sistema atual termina prevalecendo, porque ninguém consegue formar a maioria. O que eu acho que deve se repetir. Mas nessa reforma tem alguma questão consensual, como me parece, pelo menos à distância, a questão da cláusula de desempenho e o fim das coligações proporcionais. Isso parece que já está mais ou menos pacificado. Ela é consensual dentro dos grandes partidos. Aí você tem o problema da pulverização. Os grandes partidos todos eles defendem cláusula de desempenho e fim de coligação. Aí você vai ter um embate em plenário com os pequenos partidos que vão buscar a sua manutenção no quadro político através das coligações. A gente sabe que, principalmente os partidos que não têm nenhuma identidade ideológica e são considerados partidos de aluguel, eles dependem de coligações para elegerem deputados. Então, o embate vai ser aí os grandes partidos de uma forma geral, independente de quem está à esquerda ou à direita, contra os menores que vão combater. Mas eu acho que a grande maioria tem consenso nesse sentido. Resta a questão do financiamento, que você falou inicialmente, e que talvez seja o maior entrave e o maior problema para 2018. Porque se eu perguntar agora aqui ao internauta quem é a favor de financiamento público, todo mundo é contra. E quem é a favor do privado, todo mundo é contra também. Quer dizer, como a população... né? E é natural, inclusive, pelo que a gente está vivendo. Ninguém quer pagar a conta, seja com os impostos ou com a permissão de doação de empresas. Então, aí é onde a gente tem uma grande dificuldade, inclusive tem uma proposta que saia desse modelo de financiamento privado que está condenado e que também não vai onerar mais o contribuinte através de recurso público. O deputado, inclusive no seu Facebook, sobre a questão da lista fechada, o senhor fez um comentário dizendo assim, que esse modelo é antidemocrático. Dá para explicar um pouco por que ele é considerado antidemocrático? Porque são temas muito áridos, às vezes, as pessoas nem sempre entendem o que muda por que esse é melhor, por que esse é pior. Só podia explicar rapidamente. Claro. Inclusive, internautas, se quiserem mandar perguntas para o deputado ou sobre esses temas políticos, podem ficar à vontade para deixar nos comentários sobre esses temas que a gente está conversando. Marcelo, hoje a gente tem um sistema no Brasil que é em lista aberta
e o que quer se mudar é para a lista fechada. Qual é a diferença? Numa lista aberta, que é o nosso sistema, é um sistema proporcional, as pessoas votam num deputado e aquele voto ele conta individualmente para o deputado, mas conta também para o partido, para ver o número de cadeiras que aquele partido vai fazer. Numa lista fechada, a lista ela é pré-ordenada. Então as pessoas votam somente no partido e o partido escolhe quem é o primeiro, quem é o segundo e quem é o terceiro. Então hoje a população ela escolhe. A gente tem uma cultura no Brasil e a gente escuta isso com muita frequência, as pessoas dizendo, eu não voto em partido, eu voto nas pessoas. Então, as pessoas escolhem quem é verdade, o seu parlamentar e elegem o seu vereador estadual, federal. Inclusive, a gente tem votos que muitas vezes vota-se um partido para estadual e outro para federal por haver uma preferência pessoal. Na lista fechada, o voto será partidário e os dirigentes vão escolher a composição da lista. Então, na prática, os presidentes de partido irão escolher a composição do Congresso, da Assembleia e da Câmara de Vereadores. Por isso que é uma proposta, na minha opinião, que mata a democracia na sua essência. O eleitor não mais vai poder escolher quem é o deputado que ele deseja ver no Congresso ou na Assembleia. Então você tira do eleitor o direito. Há quem diga, não, mas aí ele pode ver dentro da lista. É uma situação bem mais complexa para uma democracia ainda em amadurecimento como a nossa. Eu acho que não funcionaria bem e perpetuaria, inclusive, os caciques partidários no poder, porque eles dificilmente iriam se retirar da cabeça da Por lista. exemplo, se o sétimo, o segundo mais votado, mas se só estiver na lista em sexto, pode ser que nem entre, assim. No caso de lista, ninguém vota mais no indivíduo, vota só no partido. Então ninguém vai saber quem é o mais votado. As pessoas votarão no partido exclusivamente e a lista vai estar pré-ordenada. Hoje, a população ela termina escolhendo. Os partidos apresentam vários candidatos e as pessoas escolhem. Então, o PSDB aqui na última eleição para deputado federal apresentou alguns candidatos a deputado federal. Eu fui o mais votado do partido, então fiquei em primeiro lugar na lista do PSDB. Mas pela escolha da população, não foi uma escolha partidária. Certo. E isso ocorre nos demais partidos. No caso de lista fechada, a população terá que, entre aspas, engolir o que é decidido pelo partido. Então, por isso que há inclusive um movimento de que é uma tentativa de preservar aqueles que estão enrolados com a corrupção. Você mantém ele na lista e a população é obrigada a aceitá-los no parlamento, mesmo que eles estejam completamente enrolados aí com investigações e com denúncias. Deixa eu lhe fazer uma pergunta agora sobre reforma da Previdência. Semana passada, o presidente Temer fatiou a reforma, jogou para estados e municípios a responsabilidade de cuidar das próprias previdências, uma coisa que seria a regra geral, ele tirou um peso, vamos dizer assim, político das costas dele e pegou todo mundo de surpresa. Ao mesmo tempo, há uma chiadeira e o senhor é uma das pessoas que não concorda com o que está sendo posto aí. E me parece que essa não concordância é muito forte na base aliada. O que é que está, digamos, travando esse diálogo para aperfeiçoamento dessa proposta? Porque, ao mesmo tempo que me parece que na base aliada há um consenso de que precisa-se de uma reforma, não há um consenso sobre esta reforma que está sendo proposta. Eu queria que você explicasse a questão, por exemplo, do trabalhador rural, que foi uma questão que você reclamou quando teve essa apresentação da proposta. E o que é que está travando essa questão do debate em torno da reforma? Primeiro, acho que em relação a esse fatiamento que foi feito, ele deveria ter sido feito desde o primeiro momento, né? Cada estado vai pagar sua previdência. Não tem sentido o Congresso fazer a reforma pelo estado, já que é ele que é o responsável pelo pagamento. Eu acho que isso veio em bom momento, mas é evidente que quando foi feito esse fatiamento, foi feito no momento que o governo já estava enfraquecido no debate da Previdência. O governo já sentia que tinha dificuldade. E por que a dificuldade? O que é que eu tenho dito dentro do Congresso e em todos os ambientes? Não adianta, nesse momento, querer convencer deputado, querer convencer parlamentar. A discussão ela tem que ser feita com a sociedade. Você não vai fazer uma reforma da Previdência que tem consequências para a vida de todos os brasileiros ao longo prazo, sem que a população entenda o que está sendo debatido, entenda as propostas então, e esteja convencida. Tem um déficit completo de comunicação, mas há um déficit de estratégia do governo também. Essa lógica que o governo está adotando de maioria parlamentar justifique e dá legitimidade para uma reforma, na minha opinião, está errado. Você não tem legitimidade para uma reforma como uma reforma da Previdência se não houver convencimento da população. Então, esse é um ponto essencial. Também acho que houve um erro de estratégia quando mandaram o projeto da reforma da Previdência com um texto muito acima do que poderia ser aprovado para negociar. Por exemplo, acabando a aposentadoria rural. É evidente para quem circula na região Nordeste que o fim da aposentadoria rural teria um impacto econômico para a nossa região imensa.
porque a gente tem, onde é que estão a maioria dos trabalhadores rurais recebendo o benefício, o chamado BCP? Está aqui no Nordeste. Você teria aí uma saída de recursos do Nordeste para a região Centro-Sul, que produz mais. Então existe inclusive uma luta regional. Dificilmente uma proposta como essa lograria êxito. A comunicação, quando construiu o critério de precisar de 49 anos para atingir os 100%, foi uma catástrofe, um erro. Para que colocar aquilo na proposta se a gente já sabia que inicialmente a ideia era negociar? Então, por que você não abriu um canal de negociação e buscou uma solução consensuada com a população, em detrimento de colocar um pacote que assustou? Porque, na verdade, foi isso. O projeto do governo assustou toda a sociedade, criou uma reação que ultrapassa os limites da luta política, governo e oposição. E, na minha opinião, hoje, o governo não tem 150 votos no plenário para aprovar essa reforma da Previdência. Precisa de 308. 308, está muito distante. A grande maioria da base aliada hoje, se fosse votar o projeto, votaria contra. Eu estou colocando 150, dando uma margem de segurança aí. Não acredito que chegue a 100 votos essa proposta da reforma da Previdência. Por quê? Porque a população quase que integralmente está contra a reforma. Então, mesmo que o elo entre parlamento e sociedade esteja enfraquecido, ainda é o deputado que volta para o Estado, que conversa com a população e que sente que não há convencimento dos seus eleitores. Então, eu acho que nesse modelo, nesse formato, essa reforma não sai do papel e corre o risco, inclusive, de não ser nem votada em plenário. Deputada, a gente temos interação, algumas perguntas. Luísa vai ler para a gente algum que os internautas estão conversando. Pode... A gente tem interação aqui de Bruno Rodrigues, perguntando o que você acha sobre a delação da Odebrecht, em que diz que todos os partidos fazem caixa 2, e citando que o PSDB também foi citado, perguntando se poderia falar sobre. Acho que é muito importante que não só a gente fique na fase da citação, mas que os julgamentos ocorram. A Lava Jato ela já tem algum tempo e a cada dia sai uma nova informação, vaza uma informação parcialmente, era bom que elas fossem divulgadas por completo, eu acho que seria bom para toda a sociedade. E o que a gente quer é que hajam julgamentos, porque citação é alguém falar de. Entre alguém falar de e ser verdade, quem decide? Quem decide é a justiça. Então, acho que a gente está chegando numa etapa onde todos devem ser julgados perante a lei, de forma igualitária, do PSDB, do PMDB, do PT, do PSOL, de qualquer partido. A gente não pode ter proteção a absolutamente ninguém que se julgue, né? E aí a população vai poder saber quem cometeu erro, quem não cometeu, quem praticou crime de caixa 2, quem recebeu suborno e propina, porque parece ser evidente em alguns casos que houve suborno e propina. Agora, eu espero que haja julgamento. A gente não pode ficar no ambiente atual, que é um ambiente, inclusive, ruim para o Brasil. Porque no momento que você não julga, você passa a impressão de que todos são iguais. No momento que você passa a impressão de que todos são iguais, você abre espaço para um populista salvador da pátria que pode vir e levar o Brasil para um caminho pior do que o que a gente está hoje. Então, muito importante o julgamento, porque aí quem tiver culpa vai ser condenado, não vai poder mais disputar a eleição. Quem é inocente segue a vida política e o Brasil vira a página. O que não dá é para a gente ficar mais 2, 3 anos com essa história de lista e citação. Precisa ter posição do judiciário sobre o assunto. Certo. Deputado, uma questão que foi muito questionada aqui pelos internautas foi sobre a terceirização. Foi votado semana passada, aquele projeto. Queria saber, eles estão perguntando muito, qual foi a sua posição sobre isso? Eu podia mencionar qual foi a sua posição e o porquê que foi... Semana passada eu votei contra, como vocês divulgaram, toda a imprensa divulgou, e por mais que as redes sociais estejam num momento onde... Ninguém lê muito, né? Não sei nem se lê muito, assim, a quantidade de mentiras mesmo que estão sendo divulgadas, votações... As pessoas acreditam no que elas querem. Cada um acredita... Não, exatamente. Eu já recebi umas 10 vezes o resultado da votação da Previdência. Que nem ocorreu. Mas, bem, eu votei contra na semana passada o projeto que tratava da questão da terceirização, porque acho, inclusive, que etapas foram superadas. Da mesma forma como acho que Previdência tem que ser debatido, terceirização, as relações entre as empresas e a modernização da nossa legislação trabalhista, ela tem que acontecer. Mas você tinha uma comissão, e tem uma comissão formada discutindo o tema, uma comissão que discute a reforma trabalhista. Você tem um projeto que foi exaustivamente debatido na Câmara e que está no Senado sobre terceirização. Aí vem uma decisão que a gente não sabe de onde saiu, da própria Câmara, porque inclusive não foi uma questão de governo, de colocar para pautar um outro projeto que estava parado desde 2008, que não foi discutido, não foi emendado, não passou pelas comissões, coloca em plenário para tentar aprovar de uma forma, vamos dizer, assim, até surpreendente para muitos. Então, me pareceu
que aquilo ali foi como se fosse um teste para a reforma da Previdência, para medir a fidelidade de base ou de partido. Se foi um teste, não foi um bom teste, né? Falhou, porque a votação, inclusive, foi pequena. Eu não me nego a debater tema nenhum, agora eu quero discutir, quero entender, quero estudar projeto. Quais foram as razões? Foi basicamente essa questão de processo legislativo que não o agradou ou o mérito da proposta? Não, essa proposta ela tem muitas diferenças da proposta que foi debatida na Câmara em 2015. Em 2015, depois de um exaustivo debate, você teve ali garantias de continuidade de concurso público, você teve a responsabilidade solidária para a empresa que contrata terceirizada em relação aos direitos trabalhistas, então impossibilitava que alguém utilizasse uma terceirizada laranja para prejudicar o trabalhador contratado. Então, havia uma discussão de um outro projeto já muito avançada e que tinha, inclusive, a participação do setor empresarial e dos trabalhadores, ou seja, havia um projeto que buscava ou trabalhava em torno de um consenso. Esse veio do nada. Eu tive uma discordância de mérito, mas uma discordância também processual. Acho que foram ambas que me motivaram a votar contra. É importante regular a relação entre trabalhador, empresa terceirizada e mercado, mas não empurrar um projeto de uma hora para outra sem debate, sem discussão e sem ouvir todos os lados. Então acho que foi um erro realmente e por isso esse meu voto contrário. Eu espero até que o Senado dê prosseguimento ao projeto que já passou pela Câmara e que é aquele que o Eunício falou. Que o Eunício falou agora. A gente não sabe, na verdade, o que é que fica dali. Mas ali é um projeto que foi discutido, pode haver divergências de mérito, mas a gente ali sabe que foi um projeto que foi discutido exaustivamente. Inclusive, a votação daquele projeto que está hoje no Senado, ela foi uma votação que teve mais de 30 votações nominais no plenário da Câmara, porque foi discutido item a item do projeto, artigo por artigo ele foi votado, então você teve ali uma participação muito maior de todos, diferente desse, que foi um substitutivo geral aprovado, né, assim, sem muita discussão. Então, meu voto foi contrário e qualquer matéria, na verdade, que venha com esse esboço, mexendo com a vida de todo mundo, sem ser discutida, eu não vou aprová-la, independente de quem esteja no governo. Luísa, temos mais alguma interação dos internautas, né? Algumas perguntas? Temos sim. Tem uma pergunta de Sérgio Rangel, perguntando: Daniel, você é a favor de acabar com a imunidade parlamentar? Imunidade parlamentar? A imunidade, não só parlamentar, é bom que a gente coloque da forma completa, porque fala-se em imunidade parlamentar, mas não é só parlamentar que tem imunidade. Eu acho que a imunidade para crimes ela tem que acabar no Brasil. Não falar na parlamentar, em todas. Eu queria aproveitar agora, essa pergunta, inserir imunidade e foro privilegiado. São coisas que andam muito andam juntas. A imunidade, na verdade, acho que a intenção da pergunta era essa, né? Relacionada ao foro. Eu queria dar a ressalva da imunidade, é que o parlamentar ele tem que ter imunidade no exercício da palavra, porque senão você estaria criando censura no parlamento. Mas a imunidade ela vem para isso, para que o parlamentar ele possa opinar e não ser processado por suas opiniões, e não para protegê-lo de crimes. Da mesma forma, isso ocorre no Ministério Público, ocorre no Judiciário. Você tem proteções legais, mas as proteções legais devem garantir que um promotor, que um juiz, façam o seu trabalho de forma independente e não proteger um deputado, um senador ou um juiz de um crime cometido. São duas coisas completamente diferentes e aí confunde-se realmente no Brasil e terminou virando sinônimo de impunidade. Então tem que sim revisar a legislação que trata da questão do foro e de imunidade, para ela ficar restrita ao exercício da função, às opiniões, à apresentação de projetos, no caso de um promotor, a uma acusação que ele faz, no caso de um juiz, a uma decisão, a um julgamento, mas não para proteger alguém que cometeu ato ilícito. Eu queria saindo um pouquinho do parlamento e vindo para a questão da política local. O que a gente tem observado, nós que trabalhamos com a política local e observamos um certo distanciamento do PSDB em relação ao PSB. A eleição municipal já foi uma demonstração disso, mas na esfera estadual nutria-se ali uma relação de proximidade. O que a gente tem visto são críticas aqui e acolá. O ministro Bruno Araújo recentemente falou que Pernambuco ostenta números de guerra civil com relação à segurança. E o que a gente percebe é que essa caminhada tende-se a se separar, os dois partidos cada vez mais se separar. Logo após a eleição municipal, você, Priscila Krause e outros partidos e representantes de outros partidos ensaiaram a formação de um grupo independente. Como é que está essa relação PSDB-PSB? Como é que você está vendo o governo Paulo Câmara e esse grupo independente? Como é que eles estão vocês estão trabalhando isso? Se você observar historicamente, o PSDB e o PSB em Pernambuco, historicamente, são adversários. Né? Essa é a história. Em uma eleição, e apenas em uma eleição, que foi a primeira de Paulo Câmara, foi um momento onde houve
unidade. O PSDB nunca apoiou o Eduardo Campos, nunca apoiou o Geraldo Júlio no Recife, então nunca foram partidos aliados. Em um certo momento houve uma aliança, mas que terminou, eu acho que está enterrada essa aliança na última pleito municipal, quando houve muito atrito, né, houveram aí acusações e, quer dizer, houve um ambiente que não ficou um ambiente que é ambiente de aliado, ficou um ambiente de adversário, e isso terminou realmente por distanciar por completo ambos partidos. Hoje, existe uma conversa que toda a imprensa acompanha entre PSDB, Democratas e PTB, na tentativa da formação de um palanque, e inclusive é esse o caminho que eu defendo para o partido. Nós precisamos dar uma alternativa a Pernambuco. Acho que o ciclo do PSB terminou no Estado. O governador, ele demonstra exercer pouca liderança, principalmente nos assuntos, né, que precisam dessa liderança política, como é o caso, por exemplo, da segurança pública. Acho que ele não tem essa vocação, por mais que eu considere uma pessoa bem intencionada, ele não é vocacionado para exercer liderança. E o próprio ambiente do PSB é um ambiente muito excludente, uma panelinha fechada, poucas pessoas participam e são ouvidas dentro do governo, isso termina afastando aliados. Se a gente perceber, tanto o PTB, o Democratas como o PSDB, em algum momento estiveram alinhados a esse palanque. Uns por mais tempo, outros por menos. Mas, de toda forma, eu acho que o caminho dessa aliança PTB, Democratas, PSDB é um caminho a dar uma alternativa para o eleitor, aquele que quiser mudança a esse palanque do PSB em 2018. Inclusive, a gente tem algum internauta questionando o senhor justamente sobre a questão de Paulo Câmara. A Luísa vai ler para a gente. Sim, a gente tem perguntas de alguns internautas, Osmar Souza e Antônio Daniel, de como você avalia... Uma pergunta de internautas, Osmar Souza e Antônio Daniel, perguntando como você avalia a gestão de Paulo Câmara. Muito ruim. Eu acho que a gestão atual, ela tanto erra no seu planejamento e nas suas ações. Eu acabei de voltar hoje de manhã da cidade de Goiânia. Lá inauguraram uma UPA faz 3 anos. Hoje, se você for lá, tem um matagal na UPA. Então, assim, a gente vê obras abandonadas, obras que foram entregues, mas não estão a serviço da população. Aí é um erro no seu planejamento. E eu acho que o próprio governador, ele falta com a liderança necessária para governar, para enfrentar os problemas. Então, acho que o governo ele é ruim, ele dialoga pouco com a sociedade, ele é um governo que ficou aí com um modelo e uma tentativa de perpetuação no poder do PSB, talvez de uma forma quase que obsessiva. Isso é muito ruim quando você começa a criar um projeto de poder. Está aí o que fez o PT no campo nacional, acho que é muito parecido, inclusive, a tentativa de passar 20 anos no poder. Quando a gente começa a pensar só nisso, termina distanciado de uma boa gestão. Então, eu acho que em 2018 o ambiente em Pernambuco será de mudança e as pessoas vão querer uma alternativa a esse palanque do PSB. Ô, deputado, já que a gente está falando de 2018, quais são os seus planos para 2018 nesse campo eleitoral, nessa disputa? Eu pretendo disputar a reeleição para deputado federal e tenho atuado, inclusive, para tentar aí convergir num palanque, numa opção de palanque de oposição aqui no Estado. Até em estar colocando meu nome para a reeleição, para não disputar espaços dentro de uma possível majoritária e abrir caminho para que partidos se juntem nesse projeto. Está muito evidente, inclusive, pelo resultado da última eleição do Recife, que se nós tivéssemos tido um campo e uma aliança com essas forças, nós teríamos ganho a eleição. A gente teve uma candidatura nossa com a candidatura do Democratas, onde, se você fizer uma conta matemática, eu sei que não é só assim que funciona, mas soma-se os votos que nós obtivemos e os votos de Priscila, nós teríamos passado o candidato João Paulo e estaríamos no segundo turno com a rejeição muito menor do que a do atual prefeito, com chances reais de vitória. Isso ainda considerando que o PTB estava no campo do PT. Então, essas forças juntas, elas têm tamanho e força eleitoral para poder disputar com o PSB e, na minha opinião, vencer a eleição em 2018. E ainda nesse campo eleitoral, será que a gente podia... Tem 2 nomes fortes colocados no PSDB nacional para uma disputa para a presidência, né? Tem o João Dória, lá que é o prefeito de São Paulo, e tem o Alckmin. Como é que você avalia esses nomes nessa disputa nacional? Eu acho que é bom a gente ter alternativas, Marcela. Alckmin já foi candidato a presidente, já governou o estado de São Paulo 4 vezes. Dória é uma novidade no cenário. Sem dúvida, é o prefeito hoje do Brasil que mais inova, que mais tem coragem de fazer as coisas diferentes do que vinha sendo feito, e isso conquista. Ele tem crescido. Eu acho que o partido deve ter calma para fazer essa avaliação no ano que vem, então considerar o cenário do ano que vem, não o cenário de agora, e considerar qualquer alternativa e qualquer opção disponível.
Eu acho que o nome de Dória é um nome, o nome do Alckmin é também um nome que deve ser considerado no contexto, mas podem aparecer outros. Há 6 meses atrás ninguém falaria que Alckmin ou que o Dória seria uma possibilidade. Hoje ele é. Eu não sei daqui a 6 meses quais são as alternativas. O importante é que o Brasil apresente, que o PSDB apresente alternativa ao Brasil. Você tem aí um populismo crescente, você tem um ambiente onde os extremos estão crescendo e a ponderação está perdendo espaço. E acho que, inclusive, o papel que o PSDB tem que representar na próxima eleição é apresentar uma solução ponderada que não vá para o caminho do populismo, né, de dizer o que a população quer ouvir sem responsabilidade, porque numa hora de crise como essa, tudo que a gente não precisa é de um salvador da pátria, seja ele do PSDB, do PT ou de qualquer outro partido. Salvador da pátria, numa hora como essa, pode nos levar para um caminho parecido com o que a gente teve lá atrás com o Collor, que era um cenário assim também. A gente tinha um momento de muita instabilidade, ele veio como salvador da pátria e foi talvez um dos piores presidentes aí que o país já teve. Então, era importante que o partido PSDB dê uma opção saindo dessa lógica aí, desse populismo e da demagogia. Nós temos mais alguma interação, alguns internautas com algumas perguntas? Tem uma pergunta de Vicente Natanael sobre a sua opinião sobre Jair Bolsonaro para a presidência da República. Olha, ele está ocupando um espaço hoje no país, evidente, por um discurso radicalizado, né, mas natural, respeito quem o apoia, mas pelo convívio que tenho com ele, eu não consigo perceber nele uma capacidade tanto de equipe como inclusive de conteúdo para presidir o Brasil. Uma coisa é fazer um discurso na internet, falar o que a população quer ouvir sobre um tema, a outra é você governar o país, é você compor uma maioria congressual, aprovar reformas, é você ter posição sobre os assuntos. Eu não vejo problema, por exemplo, num parlamentar se abster de alguma votação, mas existem votações que têm um peso muito grande. Na semana passada ele se absteve na votação sobre a terceirização, preferiu não opinar. Então eu sinto uma certa fragilidade no deputado Bolsonaro. Respeito quem o apoia, mas acho que seria um dos que tentam se enquadrar nessa linha de salvador da pátria. Eu não acho que isso é bom para o país. Então eu prefiro uma alternativa com mais conteúdo. E ele vai ter oportunidade até para me convencer do contrário na eleição. Ele pode até me convencer de que tem muito conteúdo e está muito preparado. O que eu observo hoje, pela sua participação no Congresso Nacional, ainda é um debate muito raso sobre alguns temas específicos e não um debate mais aprofundado sobre a economia do país. Ele vai ter oportunidade na eleição para dar os seus argumentos. Um ano ainda, né? É só fazer uma última pergunta antes da gente encerrar. A gente teve agora essa votação da reforma trabalhista que não se findou porque ainda temos o projeto do Senado. Reforma da Previdência que não é um assunto fácil. Reforma política que está voltando à pauta. E um governo que está à mercê do TSE. A qualquer momento, aliás, o ministro Herman Benjamin deve colocar agora em abril a votação da cassação da chapa Dilma Temer. E há um sentimento de que o voto dele deve ser pela cassação da chapa, ou seja, com a saída também de Temer do poder. Não é reforma demais para um governo que está muito apertado nas cordas e ele está querendo resolver o mundo em 5 dias? Não vou falar muito não, sim. Pois é, incluir. É reforma demais. Vamos só contemplar a última interação então vamos contemplar a última antes de encerrar aqui nosso ponto político desta segunda. A gente tem uma pergunta aqui de Silvio Santos, perguntando como o senhor acha que vai ficar o mundo político com esse ciclo de corrupção evidenciado na Operação Lava Jato. Eu acho que no médio prazo a gente vai ter um ambiente político melhor do que o que a gente tem hoje. Por mais que hoje as dificuldades sejam imensas, a confusão ela ocorre na cabeça das pessoas, ninguém sabe o que é verdade e o que é mentira. Acho até que nós vamos ter ao longo desse processo vítimas, dentro do processo político, talvez um inocente que termine sendo inviabilizado, mas quando eu olho para o médio e longo prazo, 10 anos à frente, eu tenho certeza que a gente vai ter um ambiente melhor, as empresas vão ter mais medo de cometerem atos ilícitos, como também os políticos estão assustados com tudo que ocorre. Então, no médio e longo prazo, eu espero um ambiente positivo. Esse ano é um momento de dificuldade inevitável. Okay. Isso, pessoal. Obrigado por vocês acompanharem o ponto político dessa segunda. Obrigada, deputado Daniel Coelho. Obrigada, Gilvan. E até a próxima segunda.